Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste dia do Senhor, o domingo de Ramos da Paixão do Senhor, dia em que iniciamos a nossa Semana Maior, a Semana Santa, pedindo a Deus que nos dê as condições para bem viver este tempo forte, de modo que possamos colher os frutos que Ele tem reservado para nós. Para rezarmos melhor, ouvindo o que Deus quer nos falar e a Igreja nos ensinar, clamemos a ação e a unção do Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, este dia em que celebramos o domingo de Ramos da Paixão de Nosso Senhor, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em São Lucas, no capítulo 23, nos versículos de 1 a 49. Ouçamos atentamente esta narrativa da paixão do Senhor, com muita piedade, com muita fé. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo. Zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro,
pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: Vós me trouxestes este homem, como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós, e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: Cai sobre nós, e às colinas: Escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isto, expirou. O oficial do exército romano,
viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: de fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam, desde a Galileia, ficaram à distância, olhando estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, na liturgia de hoje, nós ouvimos a narrativa da paixão. Somos colocados diante da realidade da humilhação sofrida por Jesus, a sua kênose, o seu abaixamento. Como lembra São Paulo, escrevendo aos Filipenses, Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se semelhante aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Do ponto de vista humano, meu irmão, minha irmã, por que uma pessoa da qualidade de Jesus, da potencialidade de Jesus, se deixa renegar, se deixa matar? Por que uma pessoa como Jesus se deixa aniquilar desse modo? E mais ainda, por que Deus escolhe justamente este modo para nos salvar? É certamente um mistério que horroriza toda a mentalidade utilitarista. Horroriza quem tem a obsessão por resultados grandes e imediatos. Horroriza aqueles que têm o desejo constante de se autoafirmar e de se afirmar acima dos outros. Jesus, com a sua morte na cruz, nos dá um grande ensinamento. Ele nos mostra um valor maior, um modo realmente grande de nos valorizarmos a nós mesmos. Gastar-se por Deus e gastar-se pelos irmãos por causa de Deus. Esse é o grande ensinamento que Jesus nos dá. Está aí o grande sentido da cruz, dessa cruz que é redentora, assumida por nosso Senhor. Doar-se por inteiro pela salvação dos outros. Durante a paixão, nós vemos ali Jesus silencioso. Ele que tantas vezes falou com autoridade, agora está em silêncio. Mas por que Jesus se cala? Por que ele não responde nada naquele momento em que é questionado por Pilatos, por exemplo? Na verdade, meu irmão, minha irmã, o silêncio de Jesus não é um silêncio vazio, não. É um silêncio de espera. Jesus está ali vivendo um momento em que ele é incompreendido. Está vivendo um momento onde as pessoas simplesmente fecham os ouvidos ao seu ensinamento, o rejeitam. Ele sabe que naquele momento não é possível nenhum diálogo e que não servirá de nada dizer qualquer palavra que seja. Jesus sabe esperar. Ele sabe do sofrimento que ainda deve passar, mas sabe também que no fim a última palavra, acima de tudo, será dele, a palavra da vitória. Por isso, São Paulo nos lembra que Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. É por causa disso que ao nome de Jesus todo joelho se dobra no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclama que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Jesus sabe que não é descendo da cruz que nós vamos acreditar nele. Jesus sabe que não é o poder que salva, mas é o amor. O amor que vai ao extremo de doar-se até a morte e morte de cruz. Toda a nossa vida, meu irmão, minha irmã, de certo modo é uma Semana Santa. Se nós a vivermos com coragem, com fé, na espera do 8º dia. Qual é o 8º dia? É o grande domingo do repouso e da glória eterna. Nessa Semana Santa da Paixão do Senhor, vamos gastar tempo, então, para olhar a cruz de Cristo, para contemplá-la. Simplesmente olhar para ela, sem dizer nada. Porque nela foi expresso todo o sentido da nossa vida, do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. A cruz é a porta que nos dá acesso àquela vida que Deus nos quer dar. Que Jesus nos ajude, então, a viver esse momento de fé e piedade da Semana Santa com muito amor, com muita dedicação. E que Nossa Senhora reze sempre por nós. Amém. E o céu em recompensa